Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre o tema você só vê nos outros o que você tem em você. Então, vamos explicar. Vou usar meu exemplo próprio. Primeiro que eu sempre tive muita dificuldade de perceber, por exemplo, inveja, dificuldade de entender inveja, e quando alguém está tentando, a gíria de São Paulo aqui, tentando te tirar. Ela tá tirando de besta, a pessoa quer se aproveitar de você. Ou a pessoa quer te ofender, mas ela tá sendo meio passiva-agressiva. Isso quer tirar. Eu tinha dificuldade de perceber isso porque eu não nutria esse tipo de sentimento. De ter inveja dos outros, de achar que eu tinha que me parecer superior a alguém, eu tinha que ofender alguém, eu tinha que, sei lá, colocar alguma pessoa no lugar dela. E então eu tinha dificuldade de perceber isso nos outros. Então eu tive muita dificuldade, tive que aprender o que significava alguém tem inveja, o que alguém quer tirar, você quer te. A pessoa está ultrapassando certos limites com você. Porque eu simplesmente não pensava nisso, isso não acontece comigo. E não é, acontecia sim. Então o ponto que eu quero trazer é que se você tem uma visão negativa a respeito dos outros, você consegue perceber muito bem quando alguém. Vou dar um exemplo melhor aqui. Você tem uma insegurança muito grande em relação à traição. Você está com muito medo de traição, está com muito medo. Talvez, e não é certeza, seja porque você tem essa vontade também. Talvez você já tenha feito muito isso. É muito comum em alguns homens que traem bastante terem esse medo de que a esposa faça o mesmo com eles. Ou eles pensam tão pouco de si mesmos, ele acha que a mulher vai encontrar alguém melhor do que ele. Tem uma série chamada Ilha da Tentação, que está no Prime Video, que tem um personagem que é assim, lá, uma pessoa lá. O personagem que é a série. É um reality show. E então, às vezes, você que tem essa visão muito negativa das pessoas, você só consegue ver o lado ruim das pessoas, talvez não que você tem esse lado ruim de fato, né? Você é uma pessoa negativa, mas talvez seja porque você tem algumas faltas em você. Talvez você não se sinta seguro, segura, e aí você vê sempre os outros com alguma maldade com você, que alguém quer se aproveitar de você. Então é um sintoma, um sinal de que você precisa trabalhar algumas coisas em você. Porque assim, o mundo, você só observa no mundo o que você consegue enxergar. Então, por exemplo, quando você aprende. Sei lá, o que eu quero dizer com isso? Dá um exemplo aqui. Se você pegar uma notícia de jornal falando sobre, sei lá, bolsa de valores, um jornal nacional, passa na TV para todo mundo. É uma notícia só para todo mundo. Ou uma novela, um filme, que seja. Cada pessoa vai interpretar de alguma forma de acordo com o que ela já estudou sobre aquele assunto, quais são os códigos daquilo ali. Então, por exemplo, alguém que é formado em cinema vai conseguir enxergar os ângulos de câmera, vai conseguir entender que tipo de. O que é que aquela filmagem quer dizer. Alguém que já é da literatura já vai entender o roteiro de uma outra maneira. Alguém que é, sei lá, empregada doméstica vai ver a notícia mais no. Notícia ou filme mais nessa relação mais emocional. Então, o que eu estou querendo dizer? Você trabalhar o seu emocional com terapia ou com lá, trabalho próprio mesmo, você vai aprender a enxergar suas próprias emoções e aí você vai perceber que, na verdade, o que você enxerga nos outros são as projeções que você faz de você mesmo nelas. Porque assim, a gente não tem acesso ao que as pessoas pensam, às intenções das pessoas. A gente só tem acesso ao que elas falam pra você. A gente fica pensando, eu tô percebendo, certo? Não tá percebendo nada. É só o que você imagina. E então, se você vê muita negatividade nas pessoas, talvez seja porque você está lidando mal consigo mesmo, com certas questões. Se você trabalhar elas, você vai ver aquela mesma pessoa por outra perspectiva depois. Você vai ver que aquela pessoa era às vezes mais assertiva com você, parecia ser mais agressiva, sei lá. Porque às vezes era aquela maneira que ela tinha de fazer você se movimentar rápido. Porque ela achava que você tinha, por exemplo, no trabalho, né?
que você tinha uma certa moleza para agir. Então ela era mais assertiva com você, não era nem que ela não gostava de você. E aí você aprende a se organizar, começa a ter uma certa mais agilidade na organização, essa linguagem desaparece. A pessoa começa a te tratar com mais tranquilidade. Ou às vezes você fica com tanta imaginação a respeito dos outros que você nunca pergunta pra ninguém nada. Você sempre vai na sua, eu imagino que isso seja, você vai criando um monte de história na sua cabeça. E aí tem um dia que você decide perguntar, o que você acha? Eu acho, quando você fala isso, eu penso isso de você. E aí você vai ver que não tem nada daquilo. A pessoa, não, mas eu não tinha essa intenção, eu nunca disse isso nem aconteceu desse jeito. Então, o que eu tô querendo dizer é que, na verdade, a maneira que você vê os outros, o que você vê nos outros são projeções de você próprio. Você só percebe o que você tem em você. Então, se você enxerga as pessoas de uma maneira positiva, você sempre consegue ver um lado bom nas pessoas, é porque você talvez seja assim. Você veja, é o jeito que você encara as coisas. E se você tá vendo muita negatividade, muita pensando que as pessoas têm inveja, tem certos tipo de coisa, talvez é porque você enxerga as coisas assim. E não são as pessoas, você tenta confirmar as projeções que você faz de você mesmo, né? Bom, enfim, né? É uma discussão aí pra gente ter.